Mateus 26, do versículo 26 a 30. Nós vimos ontem que os discípulos estavam em torno de uma mesa junto com Jesus, 13 pessoas. Pelo estudo do reverendo Boanerges, no livro O Senhor que se fez servo, provavelmente Judas estivesse na cabeceira da mesa. Jesus, de um dos dois lados, no primeiro lugar, tinha Marcos encostado no seu peito. Só assim ele poderia colocar o pão molhado na boca de Judas, como é dito pelo apóstolo João. Mateus não fala disso, mas Judas participou da ceia. E o mais interessante, quando nós examinamos isso aqui, é que Jesus estava, como diz o escritor de Hebreus, nos dias de sua carne. Com a nossa natureza. Ele nunca vai abandonar a nossa natureza. Nunca abandonou e nunca abandonará. Mas ele estava com o corpo semelhante ao que nós possuímos hoje. E ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Bem, é meio difícil dizer que é um memorial apenas. Porque se fosse apenas um memorial, como é que o verdadeiro segura o memorial, o simbolizado segura o simbolizante e diz: isto é o meu corpo? Tem um problema maior. Por que há uma condenação tão grave para quem participa do Senhor, torna-se réu do corpo do sangue do Senhor indignamente, aquele que participa de um memorial apenas indignamente? Então é mais do que o memorial. Mas é interessante que se o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, tomou o pão e disse: isto é meu corpo, não significa que o pão se transformou em seu corpo. Seu corpo estava separado. Tampouco consubstanciou-se no corpo do Senhor. A doutrina reformada é mais clara sobre isso. Pão vai continuar pão. E nós comeremos pão, nosso estômago receberá pão. Mas a nossa alma, com o coração achegado a Cristo, recebe o corpo verdadeiro do Senhor Jesus. O mesmo aplica-se para o vinho. Mesma coisa. Agora, irmãos, reparem, a palavra grega para explicar isso, na teologia grega, é mysterion, e ela em latim foi traduzida por sacramentum. Sacramentum, que vem de uma raiz que pode significar abençoar, também pode significar amaldiçoar, mas pode significar abençoar. Só que tinha um uso estranho, que quando dois generais em guerra se separavam, e para um ter certeza de que a mensagem do outro era fiel, eles partiam alguma coisa e um levava a metade, outro levava a outra. Isso era também chamado de sacramentum, que era o que consagrava, determinava. Talvez seja essa a ideia que os primeiros teólogos tiveram, de que o Senhor está nos dando de alimentar do seu próprio corpo, porque Ele deixou um penhor sacramental conosco. Quando nós olhamos a história da liturgia, dá-se a impressão de que no segundo século, sentindo falta do sacrifício do templo, se começa a falar de que o pão se transforma em corpo de Cristo e que sacrifica Cristo de novo. Ora, contra isso, logo, surgiu as primeiras ideias, isso no próprio segundo século, talvez terceiro, que não, aquilo é apenas um memorial. Mas é Agostinho que vai dizer mais do que memorial. É só depois, na Reforma, que vai ficar bem assentado por Calvino que a ideia é de presença real. Nós estamos elevando os nossos corações aos céus
nos alimentando do Senhor Jesus. Ora, irmãos, o que isso significa para nós? Nós, ministros, não transformamos pão em corpo, nem vinho em sangue. Mas cabe a nós zelar pela santidade daquilo que consagramos a Deus, para que dele participe apenas os verdadeiros discípulos. Como nós vimos ontem, Jesus toma uma casa, vai com seus discípulos, mas não convida ninguém da casa para participar, porque da Santa Ceia só participa aquele que se declarou discípulo de Cristo, mesmo que seja um traidor como Judas, que vai receber a sua recompensa final. E é interessante que a fórmula litúrgica de Paulo, na noite em que o Senhor foi traído, nos lembra de que o Senhor foi traído por Judas. Na mesma noite foi traído por Pedro. Na mesma noite todos nós o traímos, porque nós colocamos nas costas dele aquilo que era devido a nós.